E aí, gente, mais um vídeo aqui no canal Verde Parques Trilhas e Meio Ambiente. E hoje eu tenho uma dica para quem tem mão ruim para planta. Você planta alguma coisa ali, a sementinha, ou compra um vasinho com planta, ou ganha, e de repente passa um mês, 2 meses, 3 meses, a planta está sequinha, morta. Com essa dica aqui, com essa técnica, seus problemas acabaram, sua plantinha vai ficar vivinha e não tem trabalho nenhum para cuidar. Então, continue aí comigo. Se gostar do vídeo, curte, compartilhe com seus amigos, com sua família e vamos lá para a dica. Então, gente, vou apresentar agora bem rapidinho meus dois terrários. Esse aqui, como vocês estão vendo, eu fiz até um suporte para ele, ó, com barbante. Eu que fiz esse suporte aqui com barbante, fica como se fosse uma sacolinha, uma cestinha, uma rede. E até pus um enfeite aqui embaixo. Aproveitei para pendurar as máscaras, né? Pandemia braba. Algumas pulseiras que eu fiz, colar. E aí até deixei esse enfeitinho aqui, mas aqui tá meu terrário. E ele fica aqui na janela. Eu deixei fechada a janela porque fui tentar gravar com ela aberta. Não dá. Tá dando muito reflexo. Muita luz vindo de fora, tá atrapalhando a visualização com a câmera. Mas mesmo assim, ó, como vocês podem ver, ele tá transpirando. Ó. Olha aqui, ó. Tá tudo embaçado. Ele tá transpirando. Porque é assim que funciona o terrário. Você coloca ele dentro de uma garrafa, de um pote, qualquer coisa bem vedado. Aí, conforme durante o dia, principalmente, à noite não, mas durante o dia, vai acontecer aquele ciclo da água. Aqui na terra vai ter, você regou o seu vaso e aqui na terra vai filtrar a água. A planta vai absorver a água, por causa da água ela consegue absorver os nutrientes da terra, aí vai subindo, vai espalhando por toda a planta, ó, aqui as folhas dela, como é que tá? É uma samambaia que tem aqui plantada. Aí vai subindo para toda a planta, e aí essa água que fica nas folhas, por causa do calor, acontece o que a gente chama, né, já deve ter escutado, evapotranspiração. Aí essa evapotranspiração vai para a atmosfera, no caso assim, nas florestas normal, ela vai para a atmosfera, gera as nuvens que depois, tempo depois, vai chover, causa a chuva. Aqui é como se fosse a chuva. Aconteceu a evapotranspiração, a água condensa aqui no teto do seu terrário e depois ela vai gotejando ou escorrendo pelas paredes do terrário de volta até a terra, que vai ser absorvida de novo pela planta. Aí fica esse ciclo infinito. Esse é o primeiro terrário que eu fiz, esse terrário eu fiz do Guarapiranga. Eles têm um programa bem legal lá. Você leva a garrafa transparente tem que ser, né? Porque para poder entrar a luz do sol, uma garrafa transparente. Aí depois eles te dão lá os recursos para você. Você deixa a sua garrafa, mas depois você já pega uma outra garrafa pronta, que a sua garrafa eles vão lavar ainda e tal. Mas aí eles já têm garrafa lá. Você só deixa a sua e pega uma outra. Aí você pega a garrafa, corta ela, ó. Deixa eu mostrar aqui. Aqui. Corta ela, pode ver. Que a minha não ficou perfeita, ó. Ficou até um vão aqui. Você corta ela, coloca pedras, uma camada de pedras, depois coloca uma camada de carvão, aí, acho que aqui dá para ver melhor. Ele já tá bem antigo já. Aí coloca uma camada de carvão, uma camada de areia, depois por cima a última camada de terra vegetal, que é a camada mais espessa. Aí sim você vai escolher as plantas pequenas, não pode ser uma árvore, plantinhas pequenas, né, que não crescem muito, para plantar no seu terrário. Aí no caso aqui foi samambaias. Ó, dá para ver até uma folhinha aqui que está muito embaçada, vocês podem ver. Ela está bem embaçada. Aí esse foi o primeiro terrário que eu fiz com auxílio, né, acompanhado, monitorado lá no Guarapiranga.
que eu sou técnico de meio ambiente, e aí quando eu fui lá foi uma visita técnica do meu curso de técnico de meio ambiente. Eu já sou formado como técnico de meio ambiente. Aí esse é meu primeiro terrário. E já já vamos falar deste aqui. Esse é o primeiro terrário que eu fiz, né? O segundo terrário que eu fiz, mas é o primeiro que eu fiz sozinho. Aí vamos falar mais deste aqui que eu fiz. Então vamos falar aqui do primeiro terrário que eu fiz aqui sozinho. Podem ver, ó. Eita, a câmera aqui vai focar, tá triste. Aí, podem ver, ele já tá bem cheinho já. Vou mostrar ele um pouco aqui por cima. Bastante folhinhas aqui, bastante plantinhas. Podem ver. Opa. Difícil segurar com a mão só. Aí. Já tá também todo molhado aqui, ó. Mesma coisa do outro terrário ali, né? Por causa da evapotranspiração, ó. Dá pra ver aqui a água. Tá tudo molhado o teto, ó. É a mesma coisa, que tá de dia, aí vai acontecer a evapotranspiração. Aí, no caso, esse terrário, para fazer esse, aquele primeiro lá que eu mostrei, foi com uma garrafa PET, né? Foi um esquema assim de reaproveitar, né? A garrafa, que é melhor usar a garrafa assim do que ela ficar poluindo o meio ambiente. No caso aqui, eu já tinha esse aquário de peixe beta. Eu já tinha ele. Então, ele estava parado, não tinha peixe nenhum. Eu reaproveitei ele para fazer esse terrário. Aí, a construção desse terrário, bem simples. Ele já tem uma tampinha aqui de vidro, que é bom que fica firme aqui em cima. Aí, a preparação foi essa. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Não sei se vocês vão ver direito, mas tem, ó, pedrinhas que eu não posso virar, eles não tombam tudo aqui dentro, né? Vai bagunçar. Tem pedrinhas. É as pedrinhas de aquário mesmo, do aquário mesmo. Eu deixei forrada com as pedrinhas do aquário. Dá pra ver até algumas aqui na lateral. É que esse aquário de beta, ele vem com uma fita isolante, sei lá, uma fita preta enrolada no aquário. Olha, agora focou bem. Aí a primeira camada é uma camada com pedrinhas. Eu usei as pedrinhas de aquário mesmo. A segunda camada, eu usei areia. Ao contrário daquele outro terrário, eu não tinha carvão, então eu não pus uma camada de carvão. Aí eu pus a primeira camada de pedra e a segunda camada de areia. Aí a terceira camada, a camada com a terra vegetal. Sempre usem terra vegetal. Aí essa é a terceira camada, mais espessa, com a terra vegetal. E depois de ter feito tudo isso, aí eu fui caçar as plantinhas. A tática que eu usei para caçar as plantinhas foi essa. Eu busquei... aqui em casa tem uma floresta em vasos, né? Minha mãe, no quintal aqui de casa, ela tem uma floresta em vasos. Tem muitos vasos. Aí sempre, mesmo que você não tiver na sua casa, um vizinho, um parente, vai ter vaso. Aí você busca nesses vasos, você vai buscar as plantinhas que o povo gosta de chamar de erva daninha, mas não é erva daninha, é uma plantinha. Tá lá vivendo no direito dela, não tá incomodando ninguém. Aí você vai buscar essas plantinhas pequenininhas, que você, por observação, vai ver que ela não vai crescer muito. Ela vai ficar só naquele tamanho ou vai crescer pouca coisa a mais. Você pega essas plantinhas, com cuidado, né, de preferência usando uma pazinha ou uma colher, faz a colheita delas, né, para não estragar a raiz delas, né, arranca até com um pouco da própria terra de onde ela está, faz essa colheita, colhe todas as mudinhas que você quer, mas eu fiz desse jeito, uma maneira para você não errar, para você ter 100% de certeza que seu terrário vai sobreviver. Pegue uma muda de cada espécie. No caso aqui, eu peguei 8. Nesse terrário aqui, eu peguei 8 espécies diferentes. Acho que 2 ou 3, se não me engano, no mínimo 2 ou 3 espécies já morreram. Teve uma que morreu logo de cara, a outra demorou um pouco mais, morreu, e teve uma que resistiu bastante, sofrendo, mas morreu depois. E o resto sobreviveu.
Aí, essa é a técnica. Você pega diversas espécies, um terrário, né, com um espaço razoável. No caso, esse aqui, ó, olha o tamanho da minha mão. Olha o tamanho da minha mão. Esse terrário até que é grandinho. Que tem terrários muito pequenininhos, eu não aconselho a fazer um terrário muito pequenininho. Faz um, assim, no mínimo desse tamanho, assim, para você poder ter espaço para trabalhar, né, que vai ser a primeira vez que você vai estar fazendo. E também para você plantar diversas espécies. A diversidade, as florestas, a sobrevivência delas é por causa disso, por causa da diversidade. Tem várias espécies. Aí você plantando diversas espécies aqui, diferentes, você põe uma espécie aqui, uma espécie em outro canto, vai acontecer o seguinte, vai ter maior chance de você ter, no mínimo, vai sobreviver a esse novo ambiente. Aí, o terrário, você cria um microclima, mas não é todas as espécies que vão sobreviver a esse microclima. No caso aqui eu caprichei, né, na rega, que eu usei aqueles borrifadores, né? Aí para colocar água, não despejei diretamente, usei borrifador, borrifei bastante. Quando estava aberto aqui, né, eu borrifei bastante água, deixei ela ficar bem úmido mesmo o solo, quase encharcando, deixei bem úmido. Não demais, né? Deixei bem úmido, porque até com o tempo você vai vendo, a água vai infiltrando. Quando chega aqui também, você vai vendo, vai formando uma listra aqui da infiltração da água. Que vai ser o reservatório de água que as plantinhas vão usar. Eu borrifei, né, bastante água depois que eu plantei elas, né? Não antes, depois, senão fica uma meleca para você mexer. Depois que eu plantei elas, eu borrifei bastante água. Mas aí foi várias espécies. Eu plantei 8 espécies diferentes. 8. Repeti até algumas. Deu bastante espaço aqui. Parece que não, mas são plantas bem pequenininhas. Cheguei a repetir algumas espécies. Mas foram 8 espécies diferentes. Como eu disse, se não me engano, morreram 3 espécies. Uma logo de cara, depois outra. Aí acho que passou um tempo, mas resistiu bastante, mas morreu também. Aí no caso, ó, ainda sobrou bastante espécies, né? E o porquê da variedade, né? Além de ter maior chance de sobrevivência, uma espécie ajuda a outra, porque elas vão ter uma troca de nutrientes. A planta pega nutrientes do solo para sua sobrevivência, mas acontece uma troca. Ela retira nutrientes dos solos e devolve alguns nutrientes do solo. E se você tem várias espécies, então uma espécie vai pegar nutrientes e vai devolver outros. Esses nutrientes que ela está devolvendo pode servir para outra espécie. E essas outras espécies podem estar devolvendo nutrientes que vai servir para essa espécie. Então por isso que é importante ter a variedade para ter essa troca de nutrientes no solo. Dá até para ver aqui, ó, como ele já está bem antigo. Vamos ver se foca. Aí, focou. Esse risquinho, ó, na areia, tem uns risquinhos marrons. Esses risquinhos são as raízes. Já estão profundas já. Aí, falando mais sobre a construção, depois que você fez isso, né? Fez todo esse esquema, pôs a camada de pedra, de areia, a camada maior que é a de terra vegetal. Essas camadas primeiras aqui é fininha. Só de vegetal que é mais grossa. Mas você tem que tomar cuidado, tem que ter um espaço, um teto bom para sua plantinha crescer. Aí plantou tudo, tá tudo plantadinho, certinho, sem deixar a raiz exposta, muito importante. Aí vamos para a parte da fechar, né, o lacramento do seu, até parece gíria, mas não, né? Mas a parte de lacrar o seu terrário. No caso aqui, como eu disse, ele tem uma tampinha de vidro aqui, mas ela não é vedada nem nada, é um aquário normal. Tanto é que essa tampinha tem uma bolinha de gude, não sei se dá pra ver aqui, ó, isso aqui é a cola da bolinha de gude. Tem uma bolinha de gude que ela ficava pra cima para ficar mais fácil para retirar a tampa para cuidar do peixe. Aí eu deixei para baixo, ela virada para baixo. Aí deixei a tampinha aqui, o que que eu fiz? Aqui, ó, aqui não vai dar para perceber, mas são 2 camadas de plástico, um plástico bem grosso que eu consegui arrumar, um saquinho de plástico bem transparente e bem grosso. E vidro também, se você for fazer com vidro também, não importa se é plástico, se é vidro, o que importa é que o recipiente tem que ser bem transparente para poder a luz entrar.
Ah, e uma coisa também que eu tô lembrando aqui é que não pode, terrário nenhum, pode ficar exposto à luz do sol direta. É só luz indireta. É só luz indireta. Então as plantinhas também tem que ser com luz indireta. Mas essas plantinhas pequenininhas de vasos, normalmente tem a planta maior que cobre, faz sombra no vaso. E ela pequenininha nasce na sombra dessa planta. Então, naturalmente, ela já sobrevive bem com luz indireta. Aí eu pus uma camada, voltando aqui, né, a lacração do terrário. Eu pus uma camada dessa sacolinha de plástico bem grossa. Eu pus uma camada, acho que dá até pra ver aqui, eu fiz até uma bolha. Eu pus uma camada, aí depois vedei com uma fita boa. Esses um pouco durex, essas coisas, não. Minha experiência própria, uma fita boa é essas aqui, silver tape. Vocês acham fácil silver tape? Só pesquisar, loja de materiais assim escolares até, você acha essa fita, silver tape. Ela é muito forte, muito boa e a cola dela é ótima, mano. Colou, não solta mais. Aí eu fiz uma camada de plástico e colei com silver tape. Aí depois recortei outro pedaço com o mesmo plástico que tinha sobrado e fiz uma outra camada extra para ter uma proteção a mais. Coloquei por cima e também passei silver tape por cima. Aí aqui eu tenho duas camadas de plástico. Então a vedação tá perfeita, não escapa. Que nem com o meu outro terrário ali, que tem um problema, né? Que eu não vedei ele, só tá encaixada. Eu não vedei ele, eu tenho até que abastecer ele de tempos em tempos. Eu vejo que ele dá uma secadinha, porque escapa, né? Sobe o vapor d'água, um pouco desse vapor escapa, e como ele não tá fechado direitinho, também algumas gotinhas também escapam também, pinga fora. Aí de tempos em tempos, mas muitos meses, tipo 3 ou 6 meses, é que demora para mim para escapar, ó, quantidade de água, assim, para ele dar uma secada, para mim ter que reabastecer. Mas demora muito. Mas se você, nesse jeito aqui, totalmente vedado, você não tem esse problema. Seu problema foi sanado aqui, com essa vedação total aqui. Não vai escapar nenhum vapor da água, a água vai estar sempre aqui, vai estar aquele ciclo lá. A água está aqui no solo, o solo está úmido, a planta absorve a água, né? E a água ajuda a planta a absorver os nutrientes, espalha por toda a planta, as folhas, por causa do calor que vai ter aqui dentro, vai gerar evapotranspiração, vai transpirar, vai para o teto e para as paredes do seu terrário, e assim com essa condensação vai ser como se fosse a chuva, vai pingar e escorrer pelas paredes, vai retornar ao solo e esse ciclo infinito. E seu terrário nunca vai sentir falta de água. E como ele vai ter uma biodiversidade aqui de espécies diferentes de plantas, já está garantido aqui os nutrientes para ele ter uma vida longa e saudável. Os que morrerem é porque não se adaptaram ao clima ou à umidade que você colocou aqui na terra, ou simplesmente não resistem, necessitam de uma luz direta. Não consegue sobreviver só com a luz indireta. No caso, esse aqui eu deixo ele na janela e pega só luz indireta. No caso, de manhã bate sol no meu quarto. Só que eu deixo ele escondido na janela, mas escondido numa parte que não pega sol. Quando lá para as 10 horas que o sol sumiu, aí sim eu ponho ele bem na abertura da janela para pegar a sua luz indireta, para ficar saudável, como vocês estão vendo aqui, ó. Até nasceu duas espécies novas. Nasceu samambaia, ó, aqui. Nasceu uma espécie nova aqui. Não sei se você consegue ver. Essa folha grandona aqui, ó. Aí, ó, tem uma focada. Ele tá meio embaçado também por causa da evapotranspiração, ó. Eu só falei que focou. Essa folha grandona é uma espécie nova que nasceu. E tem uma samambaia aqui também, acho que dá pra ver aqui, ó, do lado aí. Uma samambaia também. Essas duas plantas nasceram espontaneamente. É exatamente isso. São plantas que nascem espontaneamente. Quando você plantar seu terrário com a terra vegetal, é certeza, depois de um bom tempo, de alguns meses, se você ficar prestando atenção no seu terrário, vai ter plantas que nasceram a mais ali, que você, pô, não plantei isso,
mas acontece, nascer outras plantas assim que a gente chama assim, né? Plantas que nascem espontaneamente. Então, vou ficando por aqui com esse vídeo, espero que tenham gostado. Terrário é uma coisa muito boa. Ah, e falando da idade do meu terrário, aquele outro lá eu plantei em 2019. Esse aqui eu plantei em setembro de 2020. Quer dizer, ele já tem quase 2 anos, já 1 ano e meio mais ou menos, de vida esse terrário. Tá bonitão. E aquele outro lá do Guarapirama já tem já 2 anos, já, né? Foi em 2019. Já tem já uns 2 anos e pouco que eu plantei ele. Então vivos ambos. Esse aqui que eu plantei, que eu mais gostei, que ficou mais bonitinho. E que tem uma biodiversidade maior, né? Aquele outro lá só tem samambaia. Esse aqui nasceu samambaia, eu não plantei samambaia, nasceu depois. E nasceu até uma outra espécie aqui também depois. Aí tem uma biodiversidade legal. E tá firme e forte, ó. 1 ano e meio e ele tá bonitinho, lindão aqui. Então, espero que tenham gostado dessa dica. Vou ficando aqui por aqui com esse vídeo. O foco aqui que não ajuda. Aí, meu Deus, hein? O foco aqui que não me ajuda a gravar o vídeo. Mas espero que tenham gostado dessa técnica infalível. Se você dá azar com planta, terrário é a técnica que vai te salvar. Então, ó, não esqueçam de usar um recipiente maior, assim, de preferência. Um aquário de beta eu acho uma boa. Mas um recipiente grande, para vocês terem uma experiência boa com o terrário. Para você ter uma área boa para trabalhar. Também pode ser, por exemplo, ó, tenho até aqui, opa, um potinho, ó. Esses potinhos de doce, serve para guardar bala e tal. Tem até um piso aqui, ó, você pode usar também. Um exemplo aqui, ó. A boca dele é bem grande, vai dar para você colocar a mão dentro, trabalhar aqui, dá para você fazer a camada de pedra, de areia e a camada de terra, que vai ficar quase aqui até a boca, de terra vegetal, ainda vai sobrar um espação. Aqui em cima é até bonito, que ele é arredondado, até mais bonito. Tem a tampa que vai garantir a vedação total. E você vai poder plantar bastante coisa. Aí é transparente, bem transparente. Vai poder plantar muita coisa. Então, fico por aqui. Espero que tenham gostado dessa dica de meio ambiente, né? Que o canal não fala só de parques e trilhas, mas também fala de meio ambiente. Então, você que dá azar com plantinhas, essa aqui é a sua solução. Então, fico por aqui e aguardo vocês até o próximo vídeo aqui no canal Verde, Parques, Trilhas e Meio Ambiente. Fui, gente!